Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E nós estamos dando sequência ao capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Allan Kardec narra como foi a sua iniciação, como o próprio título diz, e traz algumas comunicações, algumas conversas, digamos assim, de Kardec, então o Hippolyte, e a espiritualidade. E aí eu queria hoje a gente entrar na conversa, né, sobre a primeira notícia de uma nova encarnação de Kardec, 17 de janeiro de 1857, ou seja, um pouco antes da primeira edição do Livro dos Espíritos ser lançada. Foi lançada em 18 de abril de 1857, em casa do Sr. Baudin, médium senhorita Baudin. Mas eu quero trazer antes, porque vai entrar aqui um personagem que fez parte do princípio, que foi exatamente o Zéfiro. Já falamos nele, já lemos em outra comunicação, mas agora nós vamos trazer essa informação do Zéfiro, como foi o encontro do Zéfiro. E olha que coisa interessante, no Portal do Espírito nós temos essa história, e eu quero ler para você esse estudo, esse artigo, melhor dizendo, que está lá no Portal do Espírito, é espírito.org.br, da FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, e esse artigo foi publicado no jornal A Voz do Espírito, na edição 89, janeiro e fevereiro de 1998. Vejam que interessante esse artigo. Allan Kardec, o chefe druida, escrito por Mauro Quintela. Influenciados pela moda que varria a França, os Baudin, Émile Charles, Clementine e as filhas Caroline e Julie começaram a conversar com uma mesa girante em 1853, quando ainda moravam na colônia francesa da Ilha da Reunião, na costa oriental da África. Como em outros lugares, logo constatou-se que a mesa era movida pelas almas dos mortos. Depois de algum tempo, as reuniões passaram a ser dirigidas por um espírito que se apresentou como o guia espiritual da família. Ele, então, interrogado a respeito do seu nome, o ser invisível respondeu: "Chamem-me pelo que sou, o Zéfiro da Verdade." Zéfiro era o nome de um vento típico da região. O apelido pegou. Certa noite, o guia previu que seus protegidos mudariam brevemente para Paris. Emily arrumará seus negócios e entrará na escola naval. Caroline e Julie tomarão professoras mais competentes e encontrarão seus noivos. E eu procurarei contato com um velho amigo e chefe, desde o nosso tempo de druidas. Nessa época, os Baudin não tinham a menor intenção de morar na França. No entanto, uma crise no comércio do café e do açúcar, principais produtos das atividades agrícolas e comerciais de Émile Charles, obrigou-os a mudar para a corte em 1855. Zéfiro os acompanhou, ou foi o contrário? As reuniões continuaram em Paris. Numa noite, Zéfiro escreveu: "Nosso dia de glória já chegou." O Sr. Baudin pediu mais explicações. O espírito amigo respondeu:
vamos ter, afinal, o convívio de nosso velho chefe druida. Aquele que você esperava encontrar em Paris? Sim, ele mesmo, em pessoa. Você vai trazê-lo aqui. Caroline vai atraí-lo. Você pode me dizer o nome dele? Allan Kardec. Emily achou o nome estranhíssimo e deu o diálogo por encerrado. As sessões dos Bodin davam-se num clima de total descontração e sem qualquer formalismo. Na hora combinada, a casa enchia-se de curiosos convidados pela família ou recomendados pelos amigos do clã. Nessa época, os espíritos já tinham abandonado as mesas girantes e se comunicavam através da psicografia indireta, escrevendo num quadro de ardósia, uma lâmina de pedra portátil. Caroline, Julie e Clementine funcionavam como médiuns, segurando uma cestinha de vime, Corbélia, do francês Corbel, em cujo bico amarravam um lápis de pedra. Os participantes faziam perguntas que eram respondidas na ardósia e lidas em voz alta. Após a leitura das respostas, seguiam-se comentários nos mais diversos tons, revelando o espanto de uns e o contentamento de outros. Zéfiro, o dirigente espiritual da casa, gostava de pilheriar e alfinetar os consulentes antes de dirigir-lhes a palavra. Certa noite, o senhor Denisard Rivail, educador lionense radicado em Paris, compareceu à reunião, acompanhado de sua esposa, Amélie Boudet, a convite do próprio Émile Charles. O pai Bodin os havia conhecido numa sessão de mesa girante na casa da senhora Pleine-Maison, na qual Rivail aprofundava o seu recente interesse pelos fenômenos espíritas. O espírito guia dos Bodin os recebeu efusivamente, saudando o professor com as seguintes palavras: "Salve, caro pontífice! 3 vezes salve!" Lida em voz alta, a saudação arrancou risadas da plateia. O senhor Bodin, meio envergonhado, explicou a Rivail que Zéfiro era muito espirituoso e tinha o costume de brincar com os visitantes. O professor não se agastou e respondeu sorrindo: "Minha bênção apostólica, prezado filho." Nova risada geral. Zéfiro, porém, redarguiu que tinha feito uma saudação respeitosa a um verdadeiro pontífice, pois Rivail havia sido um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália pelo imperador Júlio César. Os druidas eram sacerdotes do povo celta, uma etnia que habitava várias extensões da antiga Europa. Aqui o nosso irmão vai contar um pouco da história, então a gente não vai se ater a isso, somente que foi esse sacerdote celta ou um druida. Sacerdote celta é um druida. Então esse sacerdote celta, que era exatamente Allan Kardec, ele viveu na época, aí por volta de 58 a.C. E aí tem aqui a colocação, a continuação. O termo druida quer dizer consciência do carvalho, a árvore sagrada dos celtas. Os futuros sacerdotes escolhidos na classe aristocrática submetiam-se desde crianças a intenso aprendizado junto aos druidas mais velhos. Os druidas não limitavam sua ação à religião, acumulando a função de juízes, professores, médicos, conselheiros, militares e guardiões da cultura céltica. O cargo não era exclusivo dos homens, pois também existiam druidezas. Então, essa é a história, né, que conta aqui o nosso irmão, e pulando um pouco aquilo que ocorreu na época com a invasão de Júlio César, que os celtas foram perseguidos, etc. e tal, a gente tem a conclusão desse artigo. O autor do artigo diz que o
druida Allan Kardec reencarnou como Hippolyte Léon Denisard Rivaio em 1804. Foi educado na Suíça, mudou-se depois para Paris, capital cultural do mundo. Durante muitos anos, o ex-druida dedicou-se ao estudo e prática da educação. Todavia, aos 50 anos, atraído pelos fantasmagóricos fenômenos que invadiram o globo, sua atenção voltou-se integralmente para as questões transcendentais da vida. Convencido que os estranhos acontecimentos eram produzidos por espíritos, Rivail começou a fazer-lhes várias perguntas sobre as causas e características das coisas. Desse material saiu sua primeira obra sobre o assunto. O Livro dos Espíritos. Estava então inaugurada a nova filosofia espiritualista que ele chamou de Espiritismo. Já sabendo que era um druida reencarnado através da revelação do espírito Zéfiro, Rivail preferiu assinar o livro com seu antigo nome celta, a fim de separar seu trabalho de educador do de autor espírita. Fechava-se assim um ciclo palingenético, pessoal e histórico. O espírito Kardec Rivail completava sua tarefa de condutor de almas e as grandes teses druídicas ressurgiam no bojo da novel doutrina espírita. Tudo sobre o mesmo solo gaulês. Esses fatos, porém, não aconteceram sem a resistência de uma velha inimiga dos druidas, ou seja, aquela religião que estava constituída à época na França. É isso aí, meus irmãos. Aí está o artigo. Vou repetir o nome do autor do artigo, que foi Mauro Quintela, escrito em 21 de julho de 2015. Está lá no Portal do Espírito, é só buscar. Então, Allan Kardec, o chefe druida, que vocês vão encontrar na internet. Muito interessante, não é isso? Mas eu quero dizer que este é o programa Luz na Penumbra. Vocês estão acompanhando o estudo de obras póstumas e hoje nós resolvemos então trazer um pouquinho dessa história do Zéfiro, que trouxe essa informação de que eles foram sacerdotes celtas, ou seja, druidas, e que o nome do Hippolyte naquela época era Allan Kardec. Então está aí novamente o nosso, além do grande ensinamento da história, do que aconteceu verdadeiramente, como Allan Kardec veio ser o codificador da doutrina, porque nós sabemos da encarnação de Kardec como Elias e João Batista, à época de Jesus. E com a doutrina espírita, nós aprendemos também essa outra encarnação de Kardec. Ou seja, ele foi um espírito, como já falamos aqui diversas vezes, preparado, ele foi talhado para a missão que ele deveria cumprir. Então, é um espírito a quem nós rendemos todas as graças, agradecemos imensamente a esse espírito, eu não sei se Allan Kardec está reencarnado, se não está reencarnado. Aliás, hoje nós deveríamos falar sobre essa informação, né, que ele recebeu de uma nova encarnação dele, mas nós deixamos para trazer esse artigo que foi muito interessante, que é muito interessante, que nos detalha aí o que aconteceu tanto até em 1804 até 1869, quanto né, o que aconteceu lá na época, cerca de 60 anos antes de Jesus, como Kardec era um sacerdote celta. O que temos aí de interessante, além de hoje nós, como falei, né, reverenciarmos esse espírito, que nós vemos que ao longo do tempo ele se dedicou a realmente trazer ensinamentos. Ele se dedicou, como o João Batista, por exemplo, a ajudar as pessoas a sair daquela condição de inferioridade. E hoje, através da doutrina espírita, isso acontece também. Nós batemos sempre na tecla de que precisamos conhecer a codificação, porque é na codificação que nós temos todas as informações necessárias
para que nós possamos olhar para dentro de nós e falar: onde é que eu preciso me consertar? Porque a codificação é exatamente a palavra de Jesus, só que agora falada de forma clara, de forma explícita. O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, pega o Novo Testamento em várias partes, em algumas partes do Antigo Testamento também, e mostra para nós o que é que Jesus quis dizer naquela época. O próprio Jesus, como o Espírito de verdade, ele vem para nos mostrar claramente aquilo que ele mesmo quis dizer há 2000 anos. Aí nós lembramos que Jesus disse na última ceia, inclusive: agora eu vos falo por parábolas. Dia virá em que não mais vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei a respeito do Pai. Ele diz que ele mesmo falará a respeito do Pai diretamente, claramente. Por que isso? E Kardec nos esclarece. Nós precisávamos, nós como seres espirituais, encarnados e desencarnados, nós precisávamos ter um avanço intelectual para que nós pudéssemos compreender aquilo que hoje nós compreendemos através da doutrina espírita. Não dava para Jesus falar abertamente a respeito dos ensinamentos de Deus há 2000 anos, porque o povo não ia compreender. Nós que estávamos lá naquela época não iríamos compreender. E aí é que Jesus fala: não deis pérolas aos porcos, para que não eles se virem e vos estraçalhe. Não é para dar pérolas aos porcos. Como é? O que é dar pérolas aos porcos que Jesus disse? É falar de coisas que as pessoas não querem ouvir porque não têm capacidade realmente de entender aquilo que está sendo falado. Então, quando nós vamos transmitir alguma coisa para alguém, conversar com alguém sobre algum assunto, precisamos saber se aquela pessoa tem a capacidade, tem o entendimento para realmente compreender aquilo que nós vamos passar. E não é que nós sejamos mais do que essa pessoa, não, mais inteligente, nada disso. Porque eu posso saber um assunto mais do que outra pessoa, e a outra pessoa vai saber outro assunto mais do que eu, não é? Eu me lembro sempre da minha tia lá em Portugal, tia Rosa, que ela dizia que era a mulher das 7 artes, porque ela já tinha trabalhado em várias coisas, sabia fazer muitas coisas. E aí eu ficava olhando para ela, por exemplo, cuidando lá das cebolas, das batatas, enfim, das plantações dela lá, e eu pensando assim: meu Deus, como é que a pessoa consegue fazer isso? Eu não conseguiria fazer. E eu poderia dar uma aula para ela de outras coisas. Então, é isso. Nós temos que saber se o nosso interlocutor, ou seja, a pessoa com quem eu estou conversando, se ela tem um conhecimento básico para poder entender aquilo que eu vou falar, por exemplo, da doutrina espírita. Como é que iriam os nossos irmãos de há 2000 anos, nós mesmos, mais uma vez lembrando que nós provavelmente estaríamos encarnados e desencarnados àquela época, como é que nós iríamos compreender quando Jesus falava a respeito da reencarnação? Não tínhamos esse conhecimento. Hoje ainda é difícil para muita gente entender, compreender o mecanismo da reencarnação, porque somente através da doutrina espírita que nós compreendemos perfeitamente o mecanismo da reencarnação. Né? O Espiritismo nos ensina que nós estamos encarnando, desencarnando, vivendo uma época, um tempo, né, lá na espiritualidade, depois reencarnamos, vivemos um tempo na matéria como seres encarnados, depois desencarnamos de novo e vamos nesse ciclo de vai e volta até que nós possamos realmente compreender e vivenciar tudo aquilo que nós aprendemos. Então, essa reencarnação, essas várias reencarnações que nós temos, são exatamente o caminho para que nós cheguemos à perfeição. Um dia chegaremos à perfeição. Um dia nós seremos um com Jesus, assim como Ele é um com o Pai.
E a doutrina espírita é que facilita a nossa compreensão, e facilita a nossa compreensão por um motivo, para que nós possamos aplicar em nossas vidas, mais uma vez. A gente não pode imaginar que vai evoluir simplesmente por osmose, né? Osmose é o seguinte, é quando nós pegamos uma panela com água, uma leiteira, sei lá, com água, botamos lá no fogo, e o que faz? É uma indução ali, né? Aquela proximidade com o fogo faz com que a água se aqueça, a panela se aquece, a água se aquece. Então, por osmose, aprender por osmose é aprender pela proximidade, pelo convívio, pelo contágio com as pessoas. E não dá para aprender por osmose, não dá para aprender só porque eu estou do lado de alguém muito bom. Eu poderia estar aqui agora do lado do Chico Xavier, ter Chico Xavier aqui do meu lado e achar que iria absorver aquilo que ele tem. Assim como os discípulos não absorveram diretamente o que Jesus tinha de bom, tanto em termos intelectuais como em termos morais. Não, o que eles absorveram foram os ensinamentos. E aí, aplicados esses ensinamentos em nossas vidas, aí sim nós vamos poder realmente evoluir intelectual e moralmente, que é o principal. Então é isso, meus irmãos. A importância, eu quis trazer esse artigo aqui, falando sobre Zéfiro e Kardec. Vocês vejam que estava tudo planejado. Ele já sabia, o Zéfiro já sabia que iria reencontrar o seu antigo chefe, seu antigo mestre, e então ele fala, né, para os Bodhan que moravam na África que eles iriam voltar, porque já estava planejado, aquilo já era programado. Tem gente que acha que não, aquilo aconteceu por acaso. O acaso não existe. Não há um pássaro que tombe sobre a terra sem o consentimento do Pai. Todos os fios de vossa cabeça estão contados, já disse Jesus. Então não havia como eles terem uma atitude que pudesse prejudicar o trabalho que ia acontecer. É óbvio que os Bodhan poderiam se negar, né? Poderiam não querer, só que eles também já haviam sido preparados na espiritualidade para trabalhar todos aqueles que estavam envolvidos no surgimento da codificação, que estavam junto com Allan Kardec. Claro, os que remavam para frente, né? Não os que remavam ao contrário. Eles tinham sido preparados para que pudessem auxiliar o Hippolyte, para que pudessem auxiliar o Allan Kardec a realmente trazer essa codificação. E hoje nós temos essa pérola nas mãos, esse tesouro nas mãos, e que nós precisamos usar esse tesouro da melhor forma possível. Usar esse tesouro para fazer a grande transformação, o reino de Deus dentro de nós, fazer com que surja essa luz brilhante em nosso íntimo e que essa luz possa iluminar outras pessoas. Não dá para também a gente ter essa doutrina maravilhosa sem compartilhar com outros. E aí eu lembro de uma frase que é muito citada por nós na Rádio Rio de Janeiro, que é uma frase do Emmanuel, que ele diz assim: a maior caridade que se pode fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação. Muita gente confunde, né, porque às vezes as pessoas falam: não se pode fazer proselitismo no espiritismo. O proselitismo não é a divulgação da doutrina espírita. Quando nós divulgamos a doutrina espírita, nós estamos fazendo um bem para a doutrina espírita e principalmente para as pessoas que vão captar essa mensagem, né? O proselitismo é fazer com que as pessoas sejam espíritas, e não é esse o objetivo do espiritismo de forma nenhuma. Bem, meus irmãos, estamos terminando o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez o carinho de cada um de vocês, e daqui a pouco o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. Hoje, o item desenvolvido será o item 8, Aliança da Ciência com a Religião. E para realizar essa tarefa está aqui conosco, como toda semana, o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa. Sob a supervisão do nosso querido Pablo, ele irá dar prosseguimento a esse estudo. Olá, Antônio. Olá, Marta. Realmente é uma tarefa de muita responsabilidade discutir este assunto, né? Que na maioria das rodas de conversa de amigos, as pessoas sempre questionam essa situação de o que é ciência, o que é religião, uns torcem para um lado, outros torcem por outro, né? E isso possivelmente, a época de Kardec já devia estar começando a fervilhar naqueles encontros que ele tinha na Academia de Ciências de Paris. Então, é bem a propósito esse estudo de hoje, Aliança da Ciência e da Religião. Ele já começa dizendo que há uma aliança, né? Senão, na opinião dele, já mostra que essa discussão, esse antagonismo não é uma coisa correta. O certo será mesmo uma aliança entre isso, né? Então vamos ver como ele demonstra a necessidade desta aliança. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. É verdade, mas ele está partindo aqui de um pressuposto que é bem espírita, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que tudo origina-se em Deus. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ou seja, Deus é a origem de tudo, de todas as coisas. Então, há uma coisa só, tudo se origina em Deus, tudo é dependente de tudo. É tudo, digamos assim, a grosso modo, farinha do mesmo saco, tudo vem de Deus. Não há essa dicotomia proposta pelos acadêmicos e por muitos religiosos, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é bem assim. Ele já está dando aqui, Kardec, a sua opinião, baseada no que ele mesmo explicitou lá no comecinho das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, né? Então, partindo desse pressuposto, tem que haver uma aliança. Porque se ambas, ciência e religião, se originam em Deus, uma não pode estar errada e a outra certa e vice-versa. Porque Deus não proporia nada que estivesse errado. Então, elas são apenas meios de se chegar à mesma conclusão, à verdade, né? Uns têm, assim, sentem-se mais à vontade por um meio científico, por exemplo, outros sentem-se mais à verdade por um meio religioso. Tudo bem, mas ambos devem se respeitar
e não apelar para, como diz aqui, o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Se nós evitarmos, por um lado, a incredulidade e, por outro lado, a intolerância, ambos vamos chegar no mesmo objetivo, com respeito mútuo, principalmente. Essa é a proposta do Espiritismo, respeito mútuo. A ciência e a religião. Nada de mandar um cientista para a fogueira e nada de fazer campanhas públicas contra a religião, dizendo que os religiosos são supersticiosos, enganadores, etc. Nada disso. Vamos ambos trabalhar com o mesmo objetivo. Segue Allan Kardec. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria. Essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência, quando a religião realmente, quando ela alcançar nos seus ensinamentos, nas suas propostas, a lógica em que se baseia a ciência nos seus postulados, realmente ela ganhará uma força praticamente irresistível. Porque você imagina a proposta moral que as religiões propõem e que muitas vezes é negada ou é abandonada ou afastada por muita gente, porque é complicado, difícil você praticar uma moral, qualquer que seja ela, que ainda é contra os nossos instintos mais básicos. Os instintos mais básicos que nós temos, que foram assim, necessários para a nossa evolução no começo da nossa vida aqui no planeta, o egoísmo, a violência, essas coisas todas que, de certa forma, naquela época atrasada foram úteis, não são mais. E o que está tentando abrandar em nós esses instintos assim, selvagens são as religiões. É o ensino moral. A filosofia também tem seu contributo nisso. Sim. Então as pessoas podem, por questões até de comodismo, de querer se manter ainda nesses tempos, digamos, entre aspas, selvagens, não querer nem saber disso. Porque a religião está propondo uma coisa que ele não quer perder o gosto daquilo que ele faz de errado, que todos nós gostamos de fazer o errado. Não vamos nos enganar aqui. Agora, quando a ciência propõe uma coisa, é difícil para você negar a aceitar. É muito difícil para você negar uma coisa proposta pela ciência, porque a verdade dos fatos está incontestável, funciona. É a mesma coisa você dizer assim, não acredito que o rádio funcione. Você então liga o rádio para você e mostra que está funcionando, como é que você vai dizer que aquilo não funciona? Está mostrando a você que funciona. Você vai fazer um papel ridículo se disser que não acredita naquilo. Se você dizer, eu não acredito que automóvel possa ir daqui para ali, mas como? Está aqui todo mundo, liga o carro e vai. Como é que você vai dizer que não vai? Eu não acredito que você possa fazer um evento e passar a imagem daqui não sei para onde, e todo mundo está te vendo ao vivo. Mas o cara está aqui, todo mundo faz essas transmissões ao vivo. Como é que você vai... Então, quando a ciência demonstra algo, por mais que você não goste, que aquilo te incomode até, seja contra o seu gosto, contra aquilo que você quer, você não pode contestar. Mas já o ensinamento religioso, você pode contestar, porque não tem se não tiver lógica, como é até então. Se não tiver lógica e você tem que aceitar, aí acaba o religioso te impondo, ó, tem que aceitar, senão você vai pagar uma pena, você vai para o inferno, você vai para a fogueira, vai não sei para onde. Aí te obriga a aceitar, você aceita por imposição, mas no fundo não aceita, não cumpre aquilo. Olha, você cumpre, mas sem aceitar. Por quê? Porque a religião falta a base científica que ela necessita. E aí a ciência precisa de paciência para aturar os chatos que não acreditam nela. Então, como Kardec diz, a hora que uma entender a outra direitinho, assim, então os fatos estão resolvidos, Marta. Estão resolvidos. Porque todos os fatos científicos, de moral principalmente,
Você, o que propõe qualquer religião? Que você tem que ser um homem de bem, você tem que fazer o bem ao próximo, tem que amar o próximo, você tem que respeitar as pessoas. Não é isso que toda religião propõe? E se todo indivíduo, desde sempre, desde a época do comecinho do planeta, tivesse aceitado isso, o planeta hoje não tava essa confusão. Se desde o tempo lá da Arca de Noé para cá, digamos, vamos dizer, da Arca de Noé, acabou o dilúvio, vamos começar, passou 0-0, limpou a pedra, vamos começar todo mundo aqui, descemos da Arca de Noé. Não, todo mundo agora vai respeitar o outro, vamos amar o próximo, vamos praticar o bem, né? Benevolência, indulgência, perdão, caridade. Você acha que o mundo estaria hoje nessa confusão? Claro que não. Mas por que as pessoas não aceitaram isso desde sempre? Quando Noé falava e ninguém aceitava. Porque era muito mais gostoso fazer o errado. Muito mais gostoso ultrapassar os limites da educação, do bom senso, da concórdia. É muito mais fácil. Não é isso? Então, a religião não consegue se impor porque ela depende do seu interesse pessoal ser atendido. A ciência não precisa de você para nada para ser atendida, Marco. Ela não liga para você. Você aceita, não aceita, é o seu. Agora a religião quer que você aceite, tá bom, mas ela fica tão estressada porque você não aceita que quer te impor. Então, como eu disse aqui, o exclusivismo e a incredulidade e a intolerância. Tem o exclusivismo de cada um com a incredulidade, outro com a intolerância. Então a tendência é que isso acabe no futuro. Mais cedo ou mais tarde a ciência vai aceitar que a moral tem que ser incluída como as dimensões do processo universal. Nós temos que entender que no universo, além das dimensões espaciais, a dimensão temporal, são largura, altura, a distância e o tempo, além dessas dimensões, existe a dimensão moral, ou espiritual que seja, mas é a dimensão moral. Essa dimensão moral faz parte. Matematicamente faz parte, cientificamente faz parte, e a ciência um dia vai aceitar isso, assim como a religião não teve que aceitar que a Terra era uma esfera redonda, não teve que aceitar que a Terra girava em torno do Sol, contrariando aquilo que ela sempre pregou. Ela teve que aceitar, porque a ciência não está nem aí se o Papa aceita ou não aceita. Isso acabou. Então a ciência um dia vai ter que aceitar essas coisas. Existe a dimensão espiritual, existe a dimensão moral que faz parte do universo, assim como o espaço, o tempo e tudo mais fazem parte do universo. Nós temos que aceitar e conviver com isso, para vivermos numa boa, a não ser, como ele diz aqui mais tarde, que vamos ser atropelados pelo progresso. Isso. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Ou seja, há uma lei espiritual, moral, que tem que ser aceita por todos. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, faz-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé. E o materialismo foi vencido. Mas isso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É o que eu disse, aqueles que não aceitarem são atropelados. Se você não aceita fato científico, você é atropelado pela ciência, não tem como negar. Eu gastava no meu tempo que não existia telefone, tinha que mandar um menino de recado, não sei aonde. Não tem como você viver desse jeito. Eu sou do tempo do bonde, adorava o bonde, tem que ter bonde, acaba com esse negócio de Uber. Para que Uber? Um de bonde. Você até o prelado, você vai querer andar de bonde aqui, não tem bonde. Acabou. Então você é atropelado pela ciência. E a gente aceita. E vai ser atropelado pelas verdades espirituais. Vamos ter que aceitar, porque elas vão se tornar verdades científicas, mais cedo ou mais tarde. É toda uma revolução moral que neste momento se opera e trabalham os espíritos, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos,
chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. É claro, esses avanços morais, esses avanços espirituais, sociais, vão transformando a sociedade e vai transformando individualmente, não vai ser uma imposição, aqui está um decreto, uma bula papal, uma encíclica, não vai ser isso. Vai ser, cada indivíduo vai se transformar e vai transformar a sociedade. E quem se opuser a isso também vai ser atropelado. Você é do tempo que a gente tinha raiva dos outros? Já passou. Ninguém mais tem raiva de ninguém. Você é do tempo que ficava de olho nas coisas dos outros, inveja. Você era egoísta, mas não tem mais sentido isso, filho. Você já passou. Ou você se adapta às novidades, ou você vai ficar passado no tempo. Você não vai se sentir feliz aqui, não pagar que todo mundo se ama, todo mundo vive em paz, em concórdia, e você querendo criar celeuma e confusão. Então, não vai dar para você mais. Isso que vai acontecer. É claro que vai dizer, mas isso vai ser quando? Bom, eu não sei. Nem o Cristo sabia. O Cristo disse, que essas coisas que ele previu naquele sermão catastrófico, profético, ele disse, não, nem o Filho do Homem sabe quando isso vai acontecer. Só o Pai que está no céu. Porque depende de nós, não depende de Deus, depende... Quando ele fala só o Pai que sabe, porque somos nós que vamos criar situações que permitam a coisa acontecer. E como ele respeita a vontade de cada um, e a vontade de cada um somos uma vontade coletiva, que é respeitada também, então depende de nós. Se nós quisermos isso logo, cada um que trate de mudar. Cada um que trate de fazer o jeito, de aceitar numa boa e vai ser feliz o mais rapidamente possível. Ou seja, se aquele trabalhador logo de cara, não vai ficar para o final da fila lá quando for chamado para vinha. Vai ser o último, às 11 horas, na 10ª hora que você vai. Você tem que ir logo na primeira, você curtir 10 horas mais que os outros. Quando os outros chegarem, você já está curtindo há muito tempo. Pô, cara, agora que você chegou, você não sabe como isso aqui tá bom, esse paraíso de felicidade aqui, de amor ao próximo, isso é uma coisa maravilhosa. Mas você vai ver, você vai chegar aqui, agora você vai ver como é diferente. Você perdeu tempo na praça lá esperando, não, acabou. Isso agora é dos nossos, vida que segue. Mas ele ficou esperando, então vamos tentar ser logo dos primeiros a chegar para o trabalho na vinha, Marta? É interessante, Antônio, como a gente sente isso, que ainda sempre tem, ainda nessa época atual, ainda encontramos os renitentes, aqueles que não aceitam. Aí você vê, meu Deus, mas está passando café com aquele coador de pano, segurando o coador, equilibrando na jarra, entendeu? Então você fica pasmo, com isso, Por que não usa uma cafeteira, que é uma coisa mais moderna, Então a gente encontra os renitentes. Mas o cara ainda está naquele fogão a lenha, com aquele abano, abanando isso, assim a brasa, abanando. Aí o outro está no micro-ondas ali esquentando o negócio rapidinho. E não, mas tem que abanar a brasa com força. Meu Deus do céu. É claro que você pode até usar um fogão a lenha, num sítio, geralmente quem tem sítio até faz, um fogão a lenha. Mas é para curtir. Mas se ele quiser algo instantâneo, rápido, ele tem o micro-ondas, ele tem aquele fogão maravilhoso, entendeu? Agora, você insistir, eu já tenho visto. Eu já tenho visto, aquela coisa de você insistir coar o café, segurando, equilibrando o coador de pano na jarra. Gente, é uma loucura isso, Mas é o gosto, É o gosto. Mas vai chegar um momento, que é o que ele diz aqui, que o processo é tão perfeito, porque, lógico, oriunda de um ser perfeito, que é Deus, então ele é perfeito o processo, que vai chegar um momento que, se você não se render às evidências, do progresso que a ciência nos oferece, e nos oferece para nos facilitar a vida, a roda do progresso, como ele usa esse termo, a roda do progresso, vai passar por cima. E você vai ficar
lá atrás, completamente em desalinho com a atualidade, com a modernidade, precisando, né, se ajustar para poder acompanhar. É por isso que eu acho, logo no primeiro capítulo, ele já traz esse assunto da aliança da religião com a ciência, para nos mostrar que nós, espíritas, temos que andar neste caminho. Nós temos que ser os primeiros a propor para todos esta aliança, não sermos exclusivistas. Claro. Não, o que ensina a doutrina espírita, calma, é certo. Não estou dizendo que seja, mas se a ciência tiver um complemento, tiver uma razão lógica para nos solidificar a nossa proposta, que pode ser empírica ainda, sim, uma proposta empírica, a lógica nos leva a achar que funciona assim. Qualquer assunto, né? Qualquer comportamento moral. Mas se tiver na ciência algo que demonstre que aquilo tem solidez da razão, da matemática, então parabéns, nós vamos aceitar. Claro. É o que está dizendo aqui, nós temos que fazer essa união. Não dizer, não, isso eu não aceito, isso aí não é... Não, que isso, não pode ser. Foi o que a rádio fez durante esse tempo de pandemia, né? E que eu achei maravilhoso, digno, né, de ser aplaudido, o cuidado, né, acompanhar ali tudo com a ciência, favorecendo os funcionários, favorecendo todos, conselheiros, diretores, funcionários, e tem um problema, entendeu? Se está com algum problema, hoje mesmo o Pablo estava comentando comigo, se alguém aparecer, né, resfriado, que a gente está vivendo nesse surto, né, do vírus influenza, não precisa vir, liga, avisa o que está acontecendo e já vai tentar se cuidar, né? Quer dizer, por quê? Porque senão ia passar para todo mundo. Isso é o correto, entendeu? A rádio divulgou o tempo todo a vacina, né? Se vacinem e tal. Então, isso é acompanhar com o progresso. E caso não fizesse, quem não fez isso, né? A gente vê toda hora um relato na televisão, né? Daqueles que, não, eu não queria tomar vacina, não queria, aí acabou tendo a Covid, ficou gravíssimo, mas felizmente sobreviveu até para dar o relato, para dar o testemunho, né? Então, isso é muito importante, né? Não aceitar a vacina, não aceitar aquilo que a pesquisa da ciência tem trazido para nós, não só em relação à Covid, mas as variantes e também o vírus da influenza, é justamente você ficar ali paralisado e a roda do progresso vai passar por cima de você. Porque todos os comitês de saúde mundiais falam a mesma coisa, né? Então isso é importante. E a gente vê como fica estranho você ficar com um discurso em dissonância com essa verdade, né? Então, nós temos aqui o tempo já esgotando, né? O Pablo nos avisa que temos que encerrar e vamos seguir, né, no próximo programa com o estudo já das instruções dos espíritos falando sobre a nova era. Essa era de aliança da ciência com a religião. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.